Não estou automático, não, como a Larissa Aconteceu falou. Também aconteceu na outra aula. Eu vi ela comentando. E nas aulas que eu tive de manhã também. Você vai aparecer. Tá aparecendo o slide, né? Para vocês. Tá. Simbora. Ah, já apareceu falando dela. Maria já apareceu. Maria, cadê ela? Sumiu de novo? Boa noite para quem chegou agora. Cadê? Dona Maria Verônica, boa noite. Como é que a senhora está? Boa noite, professor. Consegui entrar agora, mas estou longe dos meus aposentos, num celular minúsculo, não trouxe fone. Estou aqui em João Pessoa, acompanhando meu cunhado no procedimento. Aí vou ficar ali ouvindo por aqui, fazendo umas anotações, tá bom? Mas quando precisar perguntar alguma coisa, eu falo aqui. Tá certo. E seu cunhado, como é que tá? Tá bem, graças a Deus, tá bem. Tá respondendo bem a quimioterapia, a rádio, graças a Deus. Obrigada por perguntar. Nada, isso é bom. Mas ele vai sair dessa, viu? Vai sim, com a graça de Deus. Mandei atrasado sua tarefa, mas mandei, tá bom? Tá certo, tá certo. Tá. E aí, como é que foi a atividade? Gostaram? Para falar a verdade, de quatro questões, 2 eu tive segurança no que respondi. Posso até ter feito errado, mas tive bastante segurança. Mas 2 eu fiquei meia enrolada, mas tudo bem, eu hei de chegar lá. Normal, né? E o resto do povo? Dá para o senhor explicar essa luta serena depois aí? Vai explicar o quê? Mano, tem condição não, mano. O que foi, Anderson? A pessoa pensa que tá certo, tá errado. Essa moléstia. Explica aí depois. Professor. Não. Eu tô tá sem entender. Eu fiquei na dúvida de várias questões. Essa questão 4. Não, professor. Não, essa aí pode ser anulada. Não, as duas últimas eu acho que eu acertei, cara. As 2 últimas eu acho que eu acertei. As 2 primeiras foi que deu um nó na cabeça. Aí eu respondi, mas não tenho muita segurança, não. Mas as 2 últimas, eu só não aposto, entendeu? Eu não sou chegada à aposta, mas eu acho que eu acertei. Professor, vai ficar sabendo daqui a pouco. Professor, o senhor não acredita no rebuliço que deu essa sua atividade, professor? Não acredito. Eu que não estou acreditando. O nego marcou aqui, ó. A Tarcisa marcou aqui no negócio. Aí ficou a resposta dela. Sorte que a Tarcisa... Tarcisa vai ter que ser assim, viu, Tarcisa? Espera aí, deixa eu ver aqui. Senão o nego vai ficar sabendo sua nota. É o quê, professor? Você fez a mudança. Aí ficou gravado com as suas respostas. É porque eu não entendi. Eu digo, eu vou interpretar, não ver se eu consigo entender. Mas da próxima vez você manda para o WhatsApp mesmo, ou bota naquele chatzinho. Mas sabe? deu certo. Aí, você fez bem. Ô, professor, qual era a resposta da 4? Eu vou olhar isso agora. Ô, Vamos olhar. Pera aí. Como é? Vai dizer a nota agora? Diga aí minha nota. Você acertou 3. No 4. Olha, se puder dizer a mim, que se eu acertei as 2 últimas, eu vou ficar contente demais. Se disser que eu acertei, claro, né?
disser Então, que eu vendo... errei, se disser que eu errei, eu vou passar uma semana só estudando. Mas da próxima vez eu vou aprender. Eu vou primeiro Eu vou passar 2 semanas só estudando. analisar as notas para depois eu responder. Analisar os assuntos primeiro. Você acertou 3, né, Tarsila, que eu olhei agora. Você só errou a última. Meu Deus do céu, e qual é a última? Então, Calma. no caso, é a C. Calma. Vamos lá, né? Vocês estão vendo aí na tela? Estamos. Considere todo mundo, né? Considere as seguintes alternativas de Marx e Engels. O lucro capitalista é resultado da exploração trabalhadora. Houve aqui um errozinho de digitação, minimização dos custos de produção, que objetiva sempre o aumento do lucro. Isso é uma alternativa evidente, né, gente? Tá claro, né? Tá claro, então você tirava a B e a C. Vocês têm que aprender também a fazer questão objetiva, né? A 1 tá clara, você já exclui a B e a C. O estudo da sociedade deve ter por base a sua estrutura política historicamente definida, fundamentando o materialismo histórico. Falso, né? Eu falei o que a vocês, né? A teoria social de Marx ele vai partir das relações materiais de existência, da atividade econômica, da forma como a sociedade se organiza para a produção econômica de sua subsistência. Então, o fundamento primeiro é esse. Né? Aí só depois que surgem estruturas políticas, arte, ciência, etc. Então, essa afirmação tem por base a estrutura política é falsa, tem por base a estrutura econômica. Seria correto se afirmasse deve ter por base a sua estrutura econômica, aí estaria correto, né? Eu frisei isso, eu falei que era o ponto central da análise de Marx. Está lá. A infraestrutura material é a base sobre a qual se apoiam os demais níveis da realidade. Uma política e a cultura, por exemplo, componente da superestrutura social. Verdadeiro. Olha como a alternativa 3 ela é contrária à alternativa 2. A alternativa 2 está falando que a base é a política. A alternativa 3, que a base é a infraestrutura material. Né? Eu falei, relações materiais. Infraestrutura, economia, são sinônimos. Eu citei a você que podem aparecer de diversas formas, mas são sinônimos. Tá? E a 4 é... Olha, gente. Olha quem errou essa primeira. A primeira é evidente, né? Alguém duvida disso? Alguém duvida da alternativa primeira? Há dificuldade? O capitalista vai buscar fazer o quê? Não aumentar seu lucro. E uma das formas não é diminuir o custo da mão de obra? Ele não faz isso? É por isso que eu acertei. Bom, A1. Peraí, professor, calma, deixa eu olhar aqui. Alguém tem dúvida, pessoal? A alternativa 1 da primeira questão, alguém tem dúvida? Gente... Não, isso. A1 foi o que eu... Gente... Ó, professor, eu botei 1 e 4. Como é que você... Peraí. Como é que vocês respondem a questão? Vocês estão no curso de gestão comercial. Vocês estão aprendendo várias coisas lá, de administração, essas coisas todas. Então, beleza. Estão aprendendo isso. Esqueçam o que vocês estão aprendendo. Eu quero que vocês esqueçam o que vocês estão aprendendo. A gente está estudando. A pergunta foi sobre Marx e Engels. Não interessa o que Taylor fala, não interessa o que fulano fala, não interessa o que Ciclano fala, é sobre Marx e Engels. Não interessa o que você concorda ou não concorda, a pergunta é essa. Se vocês estiverem lá, se ainda tiver concurso até o final do governo de Bolsonaro, se ainda tiver concurso, tiver uma alternativa lá, você não vai falar, não, essa alternativa lá tá certo, é o que o autor diz, mas eu não concordo, não vou mais. Vocês não vão fazer isso.
Vocês têm juízo e vão, por mais que você não concorde, vocês vão apertar a alternativa correta. Apertar não, né? Porque no celular vocês vão marcar a alternativa correta. Né? É isso. O que vocês pensam, imaginam, não interessa. Tem que marcar o que o autor fala. Você pode falar, pensar, mas a gente está estudando na administração que pode haver. Pronto, beleza. Quando você tiver lá a atividade de administração, você marca o que o autor está falando. Mas aqui é sobre Marx e Engels. Você vendo isso, essa alternativa é evidente, segundo o pensamento de Marx e Engels, A1, você já acertaria a questão. Porque você veria que a quarta é evidentemente falsa, então sobrou o quê? Letra D. Sobra só a letra D. No caso, a resposta correta é 1 e 3. É. Eu coloquei 1 e 4, meu filho. Mas como... Gente... Gente... A teoria de Marx e Engels é crítica da sociedade capitalista. É uma teoria crítica. Como é que eles vão afirmar que o desenvolvimento do capitalismo é a expressão mais bem acabada da natureza humana? Como é que pode? Eu estou lá, eu falei no vídeo, não há essa discussão sobre a natureza humana. Não há. Não é. Se não há, tampouco pode ser egoísta. Não, egoísta? Como assim? Professor, foi mal, eu interpretei mal. O senhor tem razão. Tá certo. Perdão. Não, perdão, não. Ó, atenção. Vê as coisas assim, ler. Pra você não cair na pegadinha. Se bem que não foi nem pegadinha, foi a questão que você matava na primeira. Você falava, isso daqui é redondinha, segundo Marx e Engels, o modo de produção capitalista é assim, o resto vai estar tudo... O resto não. As outras alternativas vão estar tudo falsas. Não é verdade? A1 e A4, né? Você sabendo a 1 e a 4, você já matava. Você já matava essa questão. Não há natureza humana, não é egoísta, mas também não é altruísta. Não é uma coisa nem outra. Ele não está falando a natureza humana é altruísta, é solidária por natureza, ele não está falando uma coisa nem outra. Ele afirma que esse processo, que se pode chamar de natureza humana, é uma construção social que ele vai depender de cada contexto histórico determinado. Eu falei, o homem do capitalismo é egoísta, mas você não pode chamar um membro da tribo indígena lá no meio da floresta amazônica, ele não é um sujeito egoísta. Por quê? Porque é outra estrutura social. Eu dei esse exemplo, gente. E você, Maria, nem para entrar em contato comigo, a pessoa está com dúvida, aí eu ajudava, pô. Lucas entrou. Mas você está com um problema, tem que relevar isso. Né? Mas entre em contato comigo, gente. Oxe, tranquilidade. Tá bom, meu filho, eu agradeço. Farei isso da próxima. Qualquer hora. Olha, qualquer hora. Você pode entrar de madrugada, eu não vou ler a mensagem, nem vou responder, mas quando eu acordar, etc., eu leio a mensagem. Tá tudo no silencioso mesmo, para não encher o saco o WhatsApp. Tá bom, eu lhe agradeço. Classe social. Aí vamos lá. Quantas vezes eu falei, gente, assista um vídeo de Rita. Falei, gente, assista um vídeo de Rita. Eu não vou falar sobre classe social. Luta de classe propriamente dita, mas é um conceito que vai permear toda essa nossa discussão.
Assistam o vídeo de Hitler. Quem assistiu o vídeo de Hitler? Não sei. Quem assistiu provavelmente acertou. Aí faz a afirmação sobre a classe social. Aí eu falei, não tem no manifesto, a luta de classes é o motor da história. A história da humanidade é a história da luta de classes. Então, a luta de classes como motor do desenvolvimento e transformação, mesmo manutenção. Mas tem um dado no enunciado dessa questão que vocês respondiam. A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Marx. Para ele, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade, e entre consciência e existência social. Olha, na complexa relação entre indivíduo e sociedade. A luta de classe não se desenvolve no modo de organizar o processo de trabalho? Não se desenvolve? Não está? A luta de classe não está? Lógico que está. Né? Se você pegar o entendimento do estrito senso, mas que não é esse, né? A luta de classes emerge das disputas na atividade econômica e estrutura toda a sociedade capitalista. Então, vocês descartavam. Mas você ficou com dúvida. Deixa lá a dúvida. Bem, a luta de classe não está presente em todas as ações dos trabalhadores quando luta para diminuir a exploração e a dominação? Tá do cabelo, do fio de cabelo até a unha do pé. Essa é a afirmação absurda. Sim. Letra D. As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários? É a luta de classe, como é que vai ser solidário? Aí eu digo, se essa afirmação fosse referente a Durkheim, você poderia marcar, mas é Marx, né? Olhe como vocês poderiam responder. E-mail, quem acertou, né? E quem errou também. E-mails, antagonismo e lutas sociais. O indivíduo pode repensar a sociedade. O indivíduo pode repensar a sociedade, reagir até mesmo transformá-la, unindo-se a outros em movimentos sociais e políticos. O indivíduo pode repensar e agir. Olha como está enunciado. Existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade. Qual a única alternativa que tem a palavra indivíduo? É a alternativa correta. Se você tivesse dor, falasse, mas aqui tem indivíduo, né? Eu vou nessa. Porque ele está perguntando sobre a relação entre indivíduo e sociedade, eu vou nessa que tem indivíduo aqui. Né? Mas eu falei, né, que os indivíduos, que eu falei mais no ensino médio, mas é como os indivíduos podem se organizar e transformar a sociedade, né? Grupos sociais, que no caso, o mais importante para Marx, determinante, estrutural, são as classes sociais. Durkheim. No texto clássico da divisão do trabalho social, Durkheim analisou os modos de consenso e coesão entre os indivíduos nas sociedades arcaica e moderna, e sua relação com a divisão do trabalho. Assinale dentro da alternativa abaixo que corretamente representa o modelo pelo qual Durkheim compreendeu esse mecanismo de solidariedade social. Nas sociedades arcaicas e capitalistas, a divisão do trabalho produzia um mecanismo semelhante de solidariedade social. Não, né? Ok? Eu falei, um é solidariedade mecânica e outro é orgânica, né? Então são tipos distintos. A solidariedade sempre existia nas sociedades pré-capitalistas, por nela acontecer a repartição igualitária dos bens pela sociedade. Somente existia lá? Não existe solidariedade no capitalismo? Existe. Outro tipo, mas existe. Nas sociedades capitalistas existia um tipo de solidariedade na qual havia pouco espaço para a formação de personalidades individuais. Não, né? A solidariedade orgânica se baseia pelo desenvolvimento da individualidade, né? E a interdependência entre indivíduos faz com que haja essa coesão social. Nas sociedades arcaicas, a imposição de códigos morais com a forte presença do dissenso e da repressão. Olha, eu tinha errado a relação, eu botei dissenso, é conceito para dissenso. Se ela tivesse com consenso, como estava, aí estaria certa. Mas como é dissenso, está errada. No caso, é consenso. Por isso que antes eu tinha errado, eu respondi essa.
Aí, Acertou exato. e ficou mais errado. Eu respondi essa a primeira vez que teve. Nas sociedades arcaicas capitalistas, a divisão do trabalho produzia mecanismos distintos para garantir a coesão do grupo. Nas sociedades, exato, né? Produzia mecanismos distintos para garantir a coesão do grupo. Está certo. Nas sociedades capitalistas, a coesão social ocorre como consequência da interdependência que se estabelece entre os indivíduos na atividade de trabalho. Correto, né, gente? A solidariedade orgânica é fruto de um processo de divisão do trabalho e que cada indivíduo depende do outro indivíduo, né? Mais ou menos isso. Então, correto. E a última? Qual foi dessa última? Por que vocês ficaram em dúvida? Não entendi. O Lucas ficou em dúvida. Diga aí, Tarcísia. Você também ficou em dúvida? Fiquei, porque eu marquei uma justamente porque eu estava ligando a terceira. Quando você errou, aí me confundiu, entendeu? Lucas. Antes eu tinha respondido antes de ter consertado o texto. Quando consertou o texto, aí pronto, me confundiu. Lucas, qual foi dessa questão aí para você? Causou algum curto-circuito no cérebro? Mas era fácil, Lucas. Você tem que prestar atenção. Porque questão objetiva, uma palavra faz com que você erre. Pronto, aí depois que eu enviei, foi que eu fui ver que uma palavra, eu digo, eita, não era essa, eu já tinha mandado, foi. Aí, a interpretação de Max Weber acerca da doutrina calvinista e a ética protestante do espírito do capitalismo, publicada em 1905, o conceito de trabalho no sentido da SESI, operou uma ruptura com a tradição cristã que separava a vida espiritual do mercado. A recompensa pelo trabalho passou a ser entendida como um sinal de cumprimento do dever espiritual da escolha divina. Comportamentos individuais e de grupo voltados, alternativa A, comportamentos individuais e de grupo voltados para uma vida dedicada ao trabalho são consideradas absolutamente inadequadas à vida espiritual. Né? É errado, né? Olha como o enunciado já lhe responde essa. Ao final, a recompensa pelo trabalho passou a ser entendida como um sinal de cumprimento do dever espiritual da escolha divina. O conceito de trabalho operou-se a ruptura com a tradição cristã que separava a vida espiritual do mercado. A alternativa A está negando a afirmação do enunciado. Poxa, quando eu fazia concurso assim, não tinha essas questões fáceis. Não era assim, não. Era de arrombar. Na ética protestante, o fundamento da sociedade capitalista é caracterizado pela ética social e mundana do dever. É? Pronto, eu fiquei em dúvida nessa daí. É pela ética mundana? Aí, por isso que eu respondi a D. Vocês sabem, mudando é laica. A resposta de logo, Lucas. Calma. Mudando, quando você vê mudando é laica. Atividade laica. Que não tem relação com a religião. É isso que Marx está falando lá? Ou Weber está falando lá? O que é que Weber fala? A ética religiosa, ela adentrou na atividade econômica. Então, a ética não é mundana. O fundamento da sociedade capitalista é caracterizada pela ética social e mundana do dever, não. Se ele falasse pela ética social e religiosa do dever, seria correta. Porque não era uma ética que nascia das relações sociais mundanas, era uma ética que surgiu da religião. Lucas, você foi para o raciocínio, seu raciocínio, quando você conversou comigo, estava corretíssimo. O entendimento era esse mesmo. Só que você se confundiu. No caso é qual, sumiu aqui a voz um pouquinho, já voltou. No caso é qual a resposta? Não fala ainda não. Letra D, calma. Em virtude da doutrina protestante, o êxito no mundo terreno, através de atividade profissional, é, antes de tudo, um meio de se negar a Deus? Não, né? É um meio de se afirmar a Deus, né? A ética é religiosa. Resta aos homens submeter ao destino e no exercício do seu trabalho gozar dos bens desse mundo? Não, né, gente? Eu falei, a ética protestante
Era uma ética que redefiniu a forma como se organizava o trabalho, mas o resultado do trabalho, a aquisição de riquezas, o processo de... Peraí, João, que eu lhe digo. O processo de acumular bens materiais era proibido. Proibido no sentido, era tão condenável quanto você não levar o trabalho a sério. A Ou questão seja, era a acumular luxúria a riqueza, né? não era acumular riqueza. A finalidade não era acumular riqueza. A finalidade era que a riqueza era um indício que você tinha sido salvado. Era isso. Mas não era para você gastar. Era para você levar uma vida também disciplinada do ponto de vista. Não era luxúria. A luxúria era tão condenada quanto a preguiça. Então, não era isso. Não era para ele, estou rico, vou gastar. Hoje e agora, porque hoje não tem mais essa influência da religião, no sentido que Weber estava falando. Né? B. Na ética protestante do espírito do capitalismo, mostra-se que se criou um ethos, uma ética nova que conduz na modalidade de um imperativo moral, de um dever, uma elite protestante a investir-se no trabalho e na indústria. Correto, gente. Esse dever Então, fez com que aquela elite protestante investisse seu tempo, seu dinheiro de forma disciplinar e racional no trabalho e na indústria. Por isso que desenvolveu o modo de produção capitalista ocidental. Por isso que a ética protestante tem uma nova interpretação do trabalho. As pessoas interpretam o trabalho de forma positiva, a labuta do trabalho, etc. Não é? E como é que ele faz? Investindo no trabalho e na indústria. Por isso que desenvolve o capitalismo. Então não era, eu acertei a B. então não era uma ética mundana, né? Esse mundano aí quebrou algumas pessoas. Alternativa C. Era uma ética divina, religiosa, do dever, né? Prontinho? Mas teve gente que se deu bem. Né? Vamos lá? Próxima atividade. Essa B era a que eu tinha certeza, a única que eu tinha certeza era essa B. Tá Porque certa, você né? não me disse, Vera, para não errar. Oh, minha filha, não teve tempo de falar com você. Vamos lá. Tive que refazer com o meu juiz todinho. Ô, mulher, responde meu exercício lá dentro do Laureano. Eu vou amanhã para lá. Estão vendo aí o slide? Estão vendo o slide? Estou. Sim, professor. Sim, professor. Beleza. A próxima atividade vão ser 10 questões para vocês fazerem. Meu Deus do céu, eu vou fechar as portas. Que é isso? Tá amarrado, deu me livre. Coitada de mim. Meus cabelos estão tudo branco, professor. Não tem mais nem... Professor. Para fazer isso, quando a gente tiver Dos sala pobres de aula. mortais. Professor, faço negócio desse não, professor. Eu ainda trabalho, professor, ainda faço outra faculdade. Não dá, não. 10 questões mais 2 subjetivas, 2 discursivas. Para vocês. Não. Faz Quer que eu doutorado escreva- aqui não, professor. Escreva um livro, não? Quer que Se eu escreva quiser. um livro, não, sobre as minhas teorias?
Eu Se escrevo. quiser, à vontade, manda para mim, se quiser. Cadê? Das questões. Eu vou ver se eu faço aberto agora. Para vocês falarem. Eu quero ver vocês escrevendo, desenvolvendo, ó, o pensamento de vocês, a escrita, ó. Ave Quero Maria, ver. misericórdia. Meu Deus, tem até dó. Não dá o quê, rapaz? Não tem isso, não. Vocês escrevem. Vou fazer o seguinte: o que meu pai disser durante a noite, quando ele tomar um remédio e dormir, eu vou desenvolver. Aí, pronto. Se tiver Isso alguma está mais relação ruim com a pergunta. do que o meu sapateado. Isso está mais ruim do que o meu sapateado. Eu estou tentando um passo de espanhola para apresentar uma peça e não consegui até agora. Vai dar uma melhorada na coluna, viu? Nós terminamos, a gente ia começar toyotismo agora, não foi? Hein, gente? Esse assunto não terminou ainda. Oi? Não, A gente vai começar- acho que você entrou nesse assunto ainda não. Ou entrou, nem lembro mais. A gente Eu acho falou que de vai ter Taylor, esse assunto. a gente falou de Taylorismo. Taylorismo e Fordismo, não foi? Começou, segue um negócio só, já elaborar 4 questões, pelo amor de Jesus. Se for 10 questões desse negócio aí, pelo Jesus Cristo. Olha, gente, eu já falei o que para vocês. Não vou ser das questões, né? Que era brincadeira. Tarcísia está aí remoendo das questões, falando das questões. Aí ela vai continuar falando. Eu vou fazer o quê? Faço logo 20 questões por causa de Thaísa. De Tarcísia, meu Deus. Você passa em 20, Gente. que a pessoa acerta 4, tá ótimo. Aí vocês cobram de Tarcísia porque passou as 20, viu? Brincadeira, a gente falou, mas é sério, a gente terminou. Gente, lembra? Taylorismo, eu acho que foi. Eu falei, olha, a gente não terminou isso. Aí a gente vai continuar na próxima aula, toyotismo. Foi isso mesmo. Eu anotei aqui, vou ver. Foi, eu me lembro. Acho que eu parei no mesmo assunto do que o pessoal de digitais. Vai falar em Anderson, acabe com ascensão, isso. vai falar em Quando eu penso ascensão em do receber um toyotismo. 0, Ascensão de quê? Ascensão do toyotismo. Viu? A minha memória tá ruim, mas tá boa. Não esquecer. Valeu. Então, vamos lá, gente. A gente discutiu lá aquele negócio. Rapaz, que professor, né? Aquele negócio. Nós discutimos aquele conteúdo sobre Taylorismo, Fordismo lá. O ambiente social depois da Segunda Guerra, né, que foi propício à criação de um estado de bem-estar social, né, a organização do trabalho do Taylorismo, né, produção verticalizada, de massa, surgimento da gerência da administração científica, por isso que é Taylorismo, Fordismo, né, que Taylor foi fundador, né, e a primeira grande indústria a implementar foi a Ford, sobre o trabalho parcelar, racional, produção, organização verticalizada, né? O trabalhador enquanto homem-boi, discutimos tudo isso, né? Aí só que esse processo ele vai entrar em crise em mais ou menos quase como consenso em 1973, né? Com a crise do petróleo, o choque do petróleo, não sei se foi o primeiro ou o segundo. Mas houve os eventos, teve o fim do acordo de Bretton Woods e tal, foi uma década problemática para o capitalismo. Né? Então, aquele pacto social entre capital, né, os capitalistas, os trabalhadores e o Estado, que deu origem ao Estado de Bem-Estar Social, ele vai sofrer um forte baque. Né? Por quê? Aí está a luta de classes, né? Aquele estado de bem-estar social foi uma resposta à agudização da luta de classes que ocorria no leste europeu, né? E passou a ocorrer na China, né? Com a revolução de Mao Tse Tung,
aí depois aqui na América Latina. Então, você tinha um Estado que tentava direcionar a luta, tentava regular, tentava pôr uma rédea nessa luta para que as pessoas não tentassem reproduzir o que ocorreu no Oeste Europeu e na Europa Ocidental, né? Aí isso é o quê? A bendita da luta de classes. Tudo isso está permeado pela luta de classes, né? Olha como a ação do Estado tem motivação última com tentar amortecer essa luta de classes. Para ver se vocês aprendem mesmo. Luta de classes, olha como a luta de classes está aparecendo. Implicitamente, né? Mas está aparecendo, né? Só que nesse pacto, houve, como eu falei, uma tentativa do Estado de dar algum tipo de bem-estar social. Por isso o nome, né? O nome é evidente. Para o trabalhador. Então, você tinha um patamar mínimo de salário, gasto com saúde, com educação, com previdência social, etc. Um gasto grande com a questão social como um todo. Só que vocês sabem, e novamente eu estou chamando, olha como aparece de novo a luta de classe, vocês sabem que o capitalista, ele não faz nada por quê? Não faz nada por quê? Ou não faz nada tendo como objetivo o quê? A caridade, né? Ele faz alguma coisa para a caridade? Não, né? Você já viu algum capitalista fazer alguma coisa por caridade? Ele pode pegar o dinheiro que ele acumula e fazer algum tipo de caridade, mas o dinheiro da pessoa física. O dinheiro da pessoa física, não é o dinheiro da empresa. Sabe, a pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra. Ele pode fazer. Mas a empresa tem essa lógica, o capital tem essa lógica de uma reprodução ampliada, né? De cada vez mais aumentar seu lucro. Tem uma taxa de lucro média em um determinado patamar. O que isso acontece, gente? Você tem de um lado essa necessidade que é intrínseca ao capital, e você tem de outro lado um patamar relativamente alto da renda do trabalhador, que às vezes subia. Então, a luta de classes é um antagonismo entre essas duas classes. Então, se você tem uma renda aumentando do trabalho, você necessariamente vai ter uma taxa de lucro do seu lado caindo. Ah, professor, mas eu vi um vídeo de um economista liberal dizendo que não. Então, é só ele me provar que não existe, né? Ou que é inverdade, né? Tem um livro de Piketty, né? Ele não é nem marxista, né? Capital no século XXI, que ele faz um apanhado riquíssimo da estatística, mostrando a concentração de renda, acho que no século XX, eu acho, né? É um livro imenso. Ah, mas eu vi num blog no YouTube liberal. Né? Então ele prova, né? Falar, todo mundo fala, né? Mas eu quero prova empírica. Então, quando um ganha, outro perde. Então, uma hora o capital, o conjunto dos capitalistas falam, calma, minha taxa de lucro está caindo, o que é que eu vou fazer? Pau no trabalhador. Mais ou menos isso, né? Pau metafórico, né? Não é porrada que ele vai dar. Em alguns casos até dá, né? Até matam, né? Mata os trabalhadores que se organizam, né? Mas é basicamente isso. Você tem um aumento da renda e uma necessidade do conjunto dos capitalistas de manter uma taxa média. Você vai ter uma crise. Uma das crises do estado de bem-estar social tem essa origem. Crescente de endividamento do Estado, por causa dos gastos públicos, obviamente. Então, você tem um gasto muito grande, aí você tem N motivos, né, para que os capitalistas exijam uma diminuição desses gastos, né? Porque se tem gasto social, vai faltar gasto para quem? Para eles, né? Eles são espertos, né? Olha, a classe capitalista burguesa é inteligente demais, gente. Qualquer comunista mais radical tem que assumir. É uma classe organizada mesmo, muito inteligente. Muito inteligente. Os caras são inteligentes mesmo. Senão a gente já tinha se rebelado, né?
porque é cada pancada que nós levamos, que só por Deus. Crescimento exponencial da esfera financeira do capital especulativo. Significou a crescente desregulamentação do mercado. Vamos deixar esse suspenso. Queda da taxa de lucro significa aumento do desemprego estrutural. Incremento das privatizações, descontentamento dos trabalhadores, justamente porque havia uma relação hierárquica autoritária de poder, né? A gerência determinava o que eles faziam e o trabalhador apenas executor. Né? Vocês lembrem que Taylor chama literalmente de homem-boi, né? Eu não precisa pensar lá no Taylorismo, não precisa pensar, não. Pensar para quê? Você cala a boca e execute, era mais ou menos assim, né? Queda da taxa de lucro. Essa queda da taxa de lucro vai explicar, vai ser o centro, eu considero o centro da explicação de Ricardo Turnes, que ela vai explicar o crescente processo de financiarização e o crescente processo das privatizações, né? Por que isso? Tem marxistas que não concordam, né? Sei, tinha uma professora de lá, tinha naquela aposentou, que ela não concordava. Mas Marx, no Capital, ele fala que a lei mais importante que ele descobriu no capitalismo foi a lei tendencial da queda da taxa de lucro. Né? Vocês estão ouvindo aí? É um gatinho doido aqui da frente, que está miando. Você dá dando para ouvir? Eu tô ouvindo, professor. Não é o daqui de casa, não. Daqui de casa tá todo mundo dormindo. Uma tá aqui na Eu cadeira. jurava que era uma mulher gritando, bicho. Não, é o gato lá. O gato na rua. Na rua não, eles ficam aqui na área da frente de casa. Aí tem um aqui Eu dentro de casa. pensava que era uma sofá. criança chorando. Não. A outra aqui na mesa, que ela estuda comigo, minha parceira de estudo. E minha caçula tá aqui na cadeira. E o resto está espalhado pela casa. Meus bichinhos estão em casa, com saudade de mim. É. Aí eu falei sobre a lei mais importante, né? A lei tendencial, né? Ele fala de lei tendencial, né? Olha como Marx está teorizando lei tendencial, né? Por que tendencial? Porque não é a lei como a lei da física, né? É uma lei que pode ser mudada e tem suas contratendências, né? Eu não sei se eu falei isso, mas imagine que você tem, eu acho que comentei, que vocês têm 4 funcionários para executar uma determinada tarefa, mas só que você descobriu a maquinaria que substitui o trabalho humano, né? Você fala assim, gente, tem essa máquina aqui que faz o mesmo trabalho. Eu não sou besta, vocês vão lá no RH, infelizmente, não tem como ficar com vocês. Por quê? Capital quer sempre aumentar o lucro, óbvio. Aí essas 3 pessoas ficam desempregadas. Meu Deus do céu, estou sem dinheiro para nada. Só que o capital, ele vende, né? A estrutura organizativa do capitalismo é a produção para a venda no mercado. Né? Alguém tem que comprar. 3 pessoas a menos são 3 consumidores a menos. 3 consumidores que saíram, né? Perdendo a capacidade. E esses 3 pessoas que ficaram desempregadas, que Marx chama de exército industrial de reserva, ela tem uma funcionalidade muito boa para o capitalista. Ele regula o preço da força do trabalho. Óbvio. A lei da oferta e demanda. Que o nego diz, Marx não fala isso, mas Marx estava atento, né? Marx não era burro a esse ponto. A lei da oferta e demanda. Quanto mais você tem pessoas desempregadas, mais você pressiona quem está dentro a aceitar as condições piores possíveis para manter o emprego. Senão, se ele não aceitar, alguém vai pegar o lugar dele. Você tem aumento do desemprego e possibilidade de uma diminuição da renda de quem está trabalhando. Ou seja, menos dinheiro, teoricamente, para essa pessoa que ficou empregada. Então, você tem um aumento do desemprego e uma perda de poder aquisitivo da pessoa. Ou seja, no conjunto
da classe capitalista, há uma tendência de queda da taxa de lucro por causa disso. Né? Imagine você, um conjunto de capitalistas se movimentando na mesma tendência, você vai ter uma tendência que é conjunta, não é um ou dois. Né? Porque um pode ter um poder de monopólio e abocanhar uma boa parte do mercado e subir ao lucro. Mas para o conjunto, a tendência é decrescente. É de decrescer o lucro. Mas, voltando, lembra que eu falei que a produção capitalista é voltada para o mercado e não para atender as necessidades? A produção vai continuar. Você tem uma queda na demanda. Vai acontecer o quê? Vai encalhar. Não vai ter venda. Superprodução. Ocorreu essa superprodução, a pessoa capitalista, ele não vai. Olha, deixa eu pensar aqui na palavra mais educada. Esses ideólogos economistas que aparecem toda vez nos meios de manipulação, que defendem a reforma, não sei o quê. Agora vai. Emenda constitucional, teto do gasto. Agora o investimento vai bombar. Reforma trabalhista, emprego, 10 milhões de emprego. A da Previdência agora vai. Confiança, o capital financeiro vai ter confiança, agora vai. Não, a PEC emergencial, não. Essa é agora. Aí não, agora é a reforma administrativa. Agora o bicho no tranco vai funcionar. Daqui a 3 anos, não, revogar a escravidão. 20% da população pode ser escravizada. Agora a economia vai. Se depender do capital, ele mata todo mundo de fome. Mas é a própria contradição, que ele precisa do mercado consumidor, ele precisa de trabalho para a produção de riqueza e de mercado consumidor. Então, esse é o limite do capital. Né? Aí, esses ideólogos falam da necessidade da reforma. Gente, o capitalista ele não vai investir por causa da reforma, ele vai investir porque ele tem demanda. Eu vou querer lá, ele sabe. Ele sabe que aquilo não vai para frente, não melhora o ambiente de negócio, não faz nada, ele só quer diminuir, aumentar seu lucro através da diminuição do preço da força de trabalho. É isso, o esquema é esse. Ele não vai investir mais, porque já foram inúmeras reformas e investimentos não aumentaram. O investimento privado não aumentou. Antes da pandemia, o Brasil já tinha um crescimento negativo de 1,1%. A recessão não vem com a pandemia, a recessão já estava aí. Já estava lá. A pandemia potencializa essa recessão, mas já estava. Né? Então, ele quer demanda. Se não tiver demanda, ele não vai investir. Pronto. Fica um volume de capital imenso parado. Um volume de capital imenso parado. Crise. Desemprego, sei lá, agudização das lutas sociais. Por quê? Você está caindo, aumento do desemprego. Você potencializa com o aumento do desemprego, porque não há mais investimento. Esfera produtiva, né? Acabou. Crise generalizada. Né? A cada tentativa do capital de sair dessa crise, Marx fala, cada tentativa do capital sair dessa crise e sai, que ele tem uma mutabilidade impressionante, mas só que os limites de saída dessa crise vão se tornando mais estreitos, lógico, né? E as crises mais agudas. Como é que ficou o capital lá? Está a mercadoria parada, o capital parado. Vocês já assistiram Narcos? Que é o patrão cavava nos buracos, deixava nos buracos os milhões de dólares. Vocês lembram disso? Alguém já assistiu? Essa turma agora. Só porque eu falei que era para. Eu tô perguntando, gente. Responde aí. Já assistiu, Lucas? Tá com problema no. Maria, já assistiu? Já assistiu o quê? Repita aí, por favor. Narcos.
A série que fala de Pablo Escobar, etc., do cartel de Cali de Medellín, ele... De Pablo Escobar? Pablo Escobar, Sim, sim. Você não tem aquela parte que ele pegava aqueles milhares de dólares e enterrava? O capitão não vai fazer isso, né? O capitão vai procurar. Nossa, era muito dinheiro Ah, enterrado, muito. ele acumulou bilhões de dólares, né? O capital não vai fazer isso. Por que o capital não vai fazer? Porque o capital precisa de reproduzir. Né? O que é que acontece? Se desenvolve justamente a esfera financeira. Por que se desenvolve a esfera financeira? Porque a esfera financeira é você se movimenta, o capital se movimenta da seguinte forma. Você está com 100 comprou ações, vamos lá na Bolsa de Valores, comprou ações de determinada empresa, você pode resgatar o dinheiro, pode vender, mas você tem que ficar, por exemplo, 3 meses. Aí, no final de 3 meses, você tem 150. Esse dinheiro, esse 50 de diferença, ele não foi oriundo do processo produtivo, ele não passou pelo processo produtivo, ele foi só especulação financeira. Né? Todo aquele emaranhado, né? Dificílimo, nem os economistas sabem que é tão irracional, que eles, a crise no capital produtivo influenciou um desenvolvimento e a centralidade do capital financeiro no modo de produção capitalista a partir da década de 1970. Porque ele não precisa. Antônio Emílio de Moraes, faleceu ele já. Ele era, a família Emílio de Moraes é dono do conglomerado chamado Votorantim. Você conhece, né? Vocês já ouviram falar do cimento Votorantim, etc, né? Já. Ele era grande representante desse capital industrial produtivo, né? Só que há um desenvolvimento do capital em direção à financiarização. Eles criaram um banco chamado Banco Votorantim, né, para financiar algumas coisas, carro, etc. Né? Então, na esfera financeira. Ele, certa vez, ele falou, rapaz, em um ano de lucro que eu tenho com o Banco Votorantim, são não sei quantos anos que eu demoro não sei quantos anos para ter esse mesmo lucro com a atividade produtiva. Então, a esfera financeira é essa. Não precisa, é de produzindo de linha, né? De linha. O circuito da esfera financeira é de cara tem dinheiro, investe em mercadoria, de mercadoria inclui a força de trabalho, né? De mercadoria, e no final ele tem de linha, né? Que é a diferença do que ele investiu e o lucro, né? Não é mais-valia, é lucro, né? Mais-valia é uma coisa, lucro é outra, mais-valor. Na esfera financeira é D, que se transforma em D linha. Então, você tem uma velocidade muito grande de valorização do capital. Então, essa crise, uma das saídas foi justamente essa hipertrofia do setor financeiro. Então, alguns keynesianos, na minha opinião, viajam nessa interpretação de uma tentativa de volta ao capital produtivo, a criação de emprego, mas foi a necessidade do próprio capital produtivo de desenvolver a esfera financeira. Pronto, você tem todos os elementos de uma crise do terrorismo fordismo. Então, o toyotismo surge como uma organização de trabalho para alavancar a taxa média de lucros que estava decrescendo. Pronto. Lembra aquela produção em massa? A produção se torna por demanda. O que é que acontece? Você controla mais o nível de desperdício. Né? A cada demanda do mercado, você produz. Você não produz em larga escala, você vai produzindo em uma menor escala. Isso evita o desperdício. Evita desperdício de dinheiro, possibilita o quê? Um incremento na taxa de lucro. Você tem uma estrutura flexível, um trabalho polivalente, né? Esse é interessantíssimo. Por que trabalho polivalente? Imagine, lá na Toyota, acho que é em média, um trabalhador
exercer a função de 3, 4, 5 trabalhadores. Você aumenta a exploração, o trabalho, lógico, e você surge um mecanismo muito interessante, né? Porque você tem as atividades de trabalho que produzem valor, que produzem mercadorias, mas você tem atividades de trabalho que não produzem diretamente mercadorias, mas que são imprescindíveis para essa outra atividade. Grosso modo, assim, por exemplo, pense na limpeza, pense na manutenção das máquinas. Então, produzindo novas mercadorias, mas são indispensáveis para que sejam produzidas, porque se a máquina quebrar, para a produção, né? Então, o mesmo trabalhador pode exercer essas funções, você demite o resto, ou o resto vai para as empresas terceirizadas, e o trabalhador exerce várias funções. Ou seja, em vez de pagar 5 salários, ele está pagando apenas um. O cara paga apenas um salário. O trabalho operário em equipe. Aquela crítica, aquela crise social que foi oriunda da forma como o trabalho se organizava lá no terrorismo, que era autoritária de cima para baixo. Os caras falam o seguinte: olha, velho, dá problema isso, viu? Porque viemos e convenhamos, né? O cara trabalhar 30 anos só fazendo, apertando parafuso, ninguém merece não, né, gente? Vamos mudar isso aí, né? Como é que eles fazem? Eles falam assim: olha, então vamos trazer os trabalhadores para participar das decisões, né? Conversar. Algumas, pouquíssimas empresas têm até sala de jogos, né? Certo? Aquelas empresas lá do Silício, como se pudesse se generalizar, né? Mas, enfim. Aí falei, vamos fazer trabalho operário em equipe, vamos trazer esses trabalhadores para conversar, uma vez por semana, uma vez por mês, trazer assim. O que é que vocês acham do trabalho? Como podem... Toda aquela construção, né, ideológica, né? Você mata 2 coelhos na mesma cajadada. Por quê? O trabalhador, ele vai se sentir agora prestigiado, porque ele está sendo chamado para participar. E desse prestígio, ele não vai ter os mesmos questionamentos do trabalhador da era terrorista. Então, você matou 2. Você fala, o cara, agora a empresa é uma só, somos unidos, tanto faz, tamo junto, né? Aí o cara vai lá, colaboradora Tarcisa, compareça aqui ao RH, para demitir, Thalisa, mas chama de colaboradora, né? Colaboradora Luzivânia, apareça aqui no RH, Luzivânia. Você disse que está grávida, né? Luzivânia, você está grávida? Não, Quem, né? eu? Ah, Eu não. Tá, não, menina, ele é só tá hipotético. noiva. É só Ela tá hipotético. noiva. Aí já é um motivo para perguntar se está grávida, né? Tá, Luzivânia, apareça aqui no RH. E você está grávida, né? Faz essas contas aí, velho, que eu vou contratar alguém, dá muito trabalho, mas chamou você de colaboradora, né? É isso. Ninguém mais é trabalhador, ninguém é mais explorado, é colaborador. E tem outro conceito mais perverso ainda, né? Que é o conceito do empreendedor. Cara, não. O empreendedor... Tem a estiragem da Globo, né? Empreendedorismo, etc, etc, etc. O cara se quebra para vender cachorro quente, é um empreendedor, né? Tem tudo isso, né? É uma forma bacana de dizer que o camarada se lasca de trabalhar e não tem direito a nada. Não tem direito a nada mesmo, não. Viu? Nada, nada. E piorou com a reforma da Previdência. O princípio do just time e do sistema de cabana, que você tem aquele processo de plaquinhas, né? Quando está alguma coisa errada, quando deve acelerar, quando deve botar um pé no freio, quando acontecer alguma coisa na produção, etc. Tudo o operário que faz, né, gente? É tudo o operário que faz, né? Tem nenhum outro. Ele está fazendo tudo ali. Tudo junto e misturado.
Organização horizontalizada, ou seja, ele chama para a participação, né? Vem cá, fulano. Lucas, vem cá, o que é? Tem um presente para você. Diga, meu patrão. Sua carga horária de 44 vai para 52 horas, mas você é meu colaborador do coração. Vamos tomar uma cerveja depois daqui. Você vai. Nossa, meu patrão não considera, ele chama de colaborador, mas você vai trabalhar até se matar, né? Mas ele está chamando. Vamos ver aqui o que, é que nós podemos fazer para aumentar nossas vendas. Aí você lá, embebecido com essa chamada, aí vai falar lá, o que é que nós podemos fazer? Patrão, por que a gente não abre mais cedo? Aí você, é o pai que você está falando, vocês ficam tão contentes, né? Quando ele dá espaço para você falar, fala, como é que a gente pode fazer? Abre mais cedo, você que vai trabalhar mais, né? Nem se percebe, né? Mas tá chamando o cara para trabalhar, né? Ou seja, vamos aqui, vamos ver o que a gente faz. Não, bota para trabalhar no Réveillon, né? Na virada de ano, tá? Então, é isso, né? Então, é terrível, né? Ideologicamente é muito forte, gente. É muito forte. A gente faz essa brincadeira, mas ideologicamente é muito forte, né? As pessoas, os trabalhadores passam a se sentir como parte integrante e que o bem-estar da empresa vai beneficiar todo mundo. Mas não é, né? Não é. Não beneficia. Aí tem um círculo de controle de qualidade, etc. Tem outros, eu vou falar mais alguma coisa, na próxima aula a gente volta aqui, que tem que falar da estrutura das empresas, né, da terceirização, mas vamos para o Estado neoliberal aqui, para a gente terminar hoje, todo mundo para casa, nem jantei ainda, mas vamos lá. Estado neoliberal, você tem toda aquela crise, né, do estado de bem-estar social. O cara fala assim, destrói tudo. Destrói tudo. Aí vamos lá. Privatização, o que é privatização? O Estado deixa de gastar para manter, com funcionário, etc. Deixa de gastar e abre novos lugares para que aquele capitalista que fez lobby no Congresso atuar e lucrar. Aqueles capitalistas que pagam, tiram do bolso para financiar os congressistas, eles querem o retorno, gente. É lógico. Eles não vão pagar 200 mil reais para investir. Desde que as empresas ficaram proibidas de investir, acho que é só pessoa física que pode doar, né? Em determinada quantia, acho que pessoa jurídica não pode mais, não. Ou ao inverso, é um negócio desse. Mas ficou mais rígido o financiamento da campanha, né? Para a iniciativa privada. Mas acho que se é uma pessoa física até um determinado montante. Né? Aí ele vai pedir alguma coisa em troca, lógico, privatizar. Privatizar por quê? Porque o Estado deixa de gastar e vai se abrir um novo segmento do mercado para mim, né? Se fechar o FPB, bate na madeira todo mundo aí, que eu perco o meu emprego, vocês... Quem for dono de faculdade privada que vai sorrir, né? Todo mundo lá vai vir para cá, né? Olha que maravilha. O Estado, lógico, o Estado ele sempre é visto como uma instituição ineficiente, né? O Estado passa a desregulamentar tanto o mercado financeiro, né? Eu penso num absurdo, velho. Um absurdo. Não se cobra nem 0,1% do mercado financeiro. Não se cobra nada. Em vários países do mundo não se cobra nada da movimentação que ocorre nas bolsas de valores. Nada. Nada é cobrado, nada. Tudo é desregulamentado. Os caras podem fazer o que quiser, não cobram nada. E se alguém levantar a voz para cobrar, Ave Maria, todo mundo quer matando, né? Imprensa. Vai destruir o país, vai destruir o mundo. O mundo vai deixar de existir. O anticristo vai ressurgir por causa disso. Tamanha é a ideologia. Desregulamentação do capital. Né? O capital não conta mais nenhuma barreira para se deslocar. Né?
Não encontra, né? Nem barreiras protecionistas, nem nada. Isso daqui é relativo, né? É ideológico, né? Porque os países centrais têm um monte de barreiras, né? Aí eles fazem o quê? Como nós somos países centrais, nós vamos exigir que os países pobres não tenham barreira, mas nós vamos continuar, porque quem é rico, né? Quem é rico manda. Então, é puramente ideológico isso, não há liberdade de movimentação de capital. Né? Por exemplo, o governo de Trump proibiu a atuação da Huawei, né, no desenvolvimento da tecnologia 5G, porque ele enxergava aquilo, os capitalistas de lá enxergavam aquilo como algo que feria, não era nem vinculado a questões meramente econômicas, era questão de segurança nacional. Né? Olha aí, um país do livre mercado proibindo uma empresa de atuar naquele país. Então, não é livre mercado, né? Ou então é somente ideológico, mas eles querem que os outros países pobres abram suas economias para a livre circulação do capital. Isso eles querem. Né? Isso tudo é luta de classes, viu, gente? E, por fim, desregulamentação do trabalho, que é uma maravilha. Aí o capital chega a ter orgasmo múltiplo, né? Quando você fala de desregulamentar a força de trabalho, é nego, é agora, que maravilha, Deus seja louvado, ai meu Deus. É o sonho, né? Não ter direito trabalhista, não ter direito previdenciário, não ter direito a férias, não ter direito a nenhum tipo de assistência social. É o sonho do capital. Isso funciona muito bem. A reforma trabalhista tem que foi em 2016, 2017. A reforma trabalhista é isso, desregulamentação do mercado de trabalho. Ela foi gerada sobreposição do negociado sobre o legislado. Você imagina, você tem 14 milhões só desempregados, fora os outros trabalhadores desalentados, informais, você tem 14 milhões de desempregados. Uma determinada categoria vai negociar com seu patrão com 14 milhões de desempregados? O cara vai dar risada. Óbvio. O cara vai dar risada. Vocês vão negociar o quê? Com 14 milhões de desempregados. Não tem negociação certa. Ou você aceitam as condições que eu estou pondo, ou RH e rua. Então, essa é a lógica. Infelizmente. Essa é a lógica do Estado neoliberal. Né? O Estado neoliberal é isso. O Estado é mais... Gente, vamos nos despedindo daqui a pouco. Gravem isso. O Estado neoliberal, como deve falar de Estado mínimo, não é mínimo coisa nenhuma. Estado neoliberal é o Estado mínimo para gasto social. É isso. A lógica é isso. Ah, mas não, porque o Estado mínimo no mercado é mais... Não, não. Estado mínimo é o Estado para os gastos sociais. Acabou. É isso. Para a educação não vai ter, para a saúde não vai ter, para a saúde, já falei, para a previdência social não vai ter, para financiamento de aposentadoria do BPC não vai ter. Isso não tem. Isso é Estado mínimo. Para pagar juros da dívida pública sempre vai ter. A emenda constitucional de 95 de 2016, que é conhecida como a PEC da morte, do teto dos gastos, eles sempre falavam na televisão, olha porque os gastos com a Previdência são maiores, mas você não sabe, ninguém explicava, e eu pago uma grade de cerveja, uma caixa de cerveja belga, para quem disser aqui, sabe? Aquele gráfico exclui os gastos financeiros com pagamento da dívida pública, que é, acho que é o maior gasto da União. Só com pagamento de juros, fora a amortização, né? A amortização de você postergar esse pagamento, né? Por que eles não botavam isso? Você acha que a Globo é besta de botar esse gráfico? Não, ela vai dizer, olha, a Previdência é o problema, mas os gastos financeiros não são problema. Aí tem toda uma discussão da economia, né, falando aí, mas é um problema. Você não quer abolir a dívida pública, beleza. Eu quero abolir não só a dívida pública, não. É o capitalismo como um todo, né? Vocês sabem isso. Mas não está. O gasto social não está. Ou o gasto financeiro não está. Então, é Estado mínimo. Se é teto para todo mundo, por que o gasto financeiro não está no teto?
Obviamente que as forças políticas que tomaram poder, que hoje estão no poder, não querem isso. Porque a maior parte da juros da dívida pública estão nas mãos dos grandes bancos, corretoras, bancos de investimentos, etc. A lógica é essa. Gasto tributário, isenção e desoneração fiscal. O Estado deixa de arrecadar impostos, né? Taxas, impostos, etc, etc. Saiu uma reportagem da The Intercept sobre a Coca-Cola, os gastos tributários, né, isenções. Vejam procurem no Google, urgente, essa reportagem é muito boa para você ver como é. Fala-se só em gastos tributários, 400 bilhões de reais em 2020. Parte dele é para grandes indústrias, etc. Né? Tem outras partes, por exemplo, a restituição de educação e saúde do imposto de renda é um gasto tributário, tal, né? Mas, grosso modo, para grandes empresas, né? Então, pergunto a você, há um teto para isso? Não. Há uma tentativa, acho que há uma regulamentação, não sei se é acho que na Constituição é alguma lei, não, na lei de responsabilidade fiscal, se não me engano, de limitar esses gastos, né? Até hoje, ninguém limitou. Óbvio. Por quê? Você acha que os caras vão limitar gasto tributário? Não vão limitar. Um exemplo que Ciro Gomes fala, Ciro Gomes toda hora desse caso, Salim Matar. Olha, Salim Matar localiza gastos tributários para você ver como é. E o cara era secretário da ministra da desburocratização do governo de Bolsonaro. Critica o serviço público, mas veja isso, o cinismo dele, né? Gasto tributário. Saiu a PEC emergencial que pode congelar o salário dos servidores por 15 anos da União, né? Saiu algumas regulamentações da PEC emergencial sobre os gastos tributários, sobre o limite, mas aquilo solto, né? Solto. Moral da história, por que na PEC emergencial não estava falando? Os gastos tributários vão ser limitados a tanto por cento do PIB a partir desse ano, a partir de agora. Por quê? Porque as forças políticas que estão no poder assim não querem. Por quê? Congelou o salário dos servidores, porque é um grupo social que não tem a mesma força política que a burguesia nacional tem no Congresso Nacional. Ok? Entenderam? Beleza? Gastos mínimos para quem? Quando fala Estado mínimo, você tem que sempre terminar com essa pergunta. Fulaninho falou que o Estado neoliberal é isso, que é aquilo. Estado mínimo, você pergunta, para quem, senhor? Para quem, senhora? Essa é a lógica. Não tem Estado mínimo para a burguesia, não. A burguesia toma. Faz lobby. Toma mesmo. Exige refis, faz um monte de coisa. O The Economist, para terminar, vamos terminar essa aula, sempre terminar tarde, que vocês sempre me aturam. O The Economist, um grande jornal burguês lá da Inglaterra do século XIX, né, que Marx chama de que é a burguesia conversando consigo mesma, ele é defensor ferrenho do livre mercado. Nessa crise, eles estão revendo isso, mas, grosso modo, é defensor do livre mercado. Na crise de 2008, a crise do subprime, né, crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos, os bancos quebraram, né? O sistema financeiro entrou em colapso, todo mundo. No dia 11 de outubro de 2008, saiu, acho que foi um editorial do The Economist, falando, olha o grau de perversidade deles. Nós acreditamos que o livre mercado é o caminho, a verdade e a vida, que sem o livre mercado, fora do livre mercado é só miséria, pobreza, etc, etc. Mas nesse momento de crise, pedimos, ou seja, exigimos, não fala isso, exigimos do governo que ajude os bancos saírem dessa sinuca de bico, dessa falência. Não preciso falar mais nada, né? Na hora do bem bom, Estado saia, se pique, não precisa gastar com isso, não. Na hora da crise financeira, Estado, venha que eu preciso de você. Então, é Estado mínimo.
quando se quer ir para um grupo social e quando não se quer ir para outro grupo social. É a lógica. Simplesmente essa é a lógica. E tudo que eu estou falando, todas as informações que eu estou falando, são passíveis de vocês procurarem, pesquisarem na internet, tudo que eu falei. Eu não falei nenhuma mentira aqui. Tudo que eu falei. Se quiser, eu mando a foto do livro da The Economist, que tem essa afirmação. Eu mando a foto pro livro, mando no e-mail de todo mundo, no WhatsApp de todo mundo. O estado mínimo é esse. É a lógica do capital. Por isso, tenho muita atenção. Eu falo, tenho muita atenção quando as pessoas falarem, porque o Estado é ineficiente, porque o Estado não presta, o Estado... O objetivo deles é lascar todo mundo. Me desculpe o termo. O objetivo desse povo, se pudesse, era fechar o FPB amanhã. Se não causasse uma comoção muito grande, se forças sociais contrárias à privatização da educação não tivessem voz, eles fechavam o IFPB e toda a rede federal de ensino público gratuito amanhã mesmo, e demitia todo mundo. Mas o pagamento da dívida, do juros da dívida, isso eles pagam impreterivelmente no que está acordado em contrato. O capital não dá, o Estado não dá calote para eles. Então, você tem muito... A questão é essa, até não é, né? Não é. Quando o nego fala, aqueles liberais falam, é sempre questionável, né? Porque você pergunta. E isso não é uma militância falando, é o que é. A realidade é assim. Não é porque eu sou tal, porque eu leio tal autor, tal autora, que eu estou falando. Não, a realidade é assim. A realidade não é como eles estão falando. A realidade é assim. Infelizmente é assim. Veja essa questão de Salim matar, da localiza, os gastos tributários. Vocês vão ver o absurdo que é isso. E ele, no Twitter, bota direto, porque o Estado é beneficia, o Estado é isso, o Estado é aquilo. Agora, se beneficiar de gastos tributários, você sabe. Mas aí vamos ver o que acontece, né? Não é militância nenhuma, não estou falando como representante de nenhum nada, é a realidade, é o que está escrito, o que está pesquisado. Vocês podem, eu falo isso, não podem, olha, pesquisar tudo que eu falei na internet. Se eu estiver falando alguma mentira mesmo, vocês na próxima aula, vocês me dizem. Aí eu mando uma caixa de cerveja belga para quem apontar alguma verdade. Agora, se eu estiver falando a verdade, vocês todos vão mandar uma caixa de cerveja belga para Salvador. Combinado, gente? Professor, logo cerveja belga, eu achei que era, se fosse Antártica, eu ainda ia caçar, mas já que não é, é belga, deixa para lá. Brincadeira, viu, gente? Eu nem bebo álcool, eu só estou brincando, viu? É baiano e não toma cerveja? Não tomo álcool, não gosto. Oxe, eu estive aí no seu estado uma vez, sentei num barzinho, o cara logo botou embaixo da minha mesa um engradado de cerveja. E cerveja é uma das que eu... A cerveja é horrível, eu acho horrível. Amargor, de amargo já basta a vida. Vamos nessa, gente. Valeu pela aula, viu? Esclareci lá as questões. Tarcísia não vai ter 10 questões não, viu, Tarcísia? Fica na sua. Obrigada, professor. E Lucas também, viu? Não vai ter 10 questões, não, você não. Gente, boa noite aí para vocês, aí em Guarapira. Terminar a aula Boa dizendo noite, professor. quem é rico Boa mora janta aí, na praia senhor. e trabalha, Beleza. não tem onde morar, como diz o nosso cearense lá, o nosso bom e velho cearense na música do quem é rico mora na praia e quem trabalha não tem onde morar. É Fagner, Raimundo É Fagner. Fagner, falar de Zé Ramalho, é Fagner mesmo. Essa música é Não, não massa. é Fagner. Então, gente, boa quinta e sexta e bom final de semana. Se cuidem, não vão para o paredão. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, não tem vacina ainda. Cuidado com o paredão, não vá para o paredão. Não vá para o pagodão, não faça festa, não faça nada. Use máscara, não tem
vacina ainda para todo mundo, e hoje acho que bateu a marca dos 3 mil mortes por dia, né? Olha o estado que nós estamos. Olha, O negócio tá feio, cara. Não é brinquedo, não. O negócio tá feio. olha o caráter genocida desse governo. Falo mesmo, quem quiser. Se alguém não concordar, Na terceira eu morro. se não concordar, pode fazer queixa e tal, mas é genocídio. Não, Mas só a isso forma é como verdade. ele resolveu O país está encarar a pandemia. gritando. Então, O é país está genocida. gritando, sabe? Pedindo socorro e não tem um norte, não tem uma direção. E nem vai ter com ele, né? Estamos à deriva. Tadinho Nem de vai ter. nós. Mas vamos nessa, viu, gente? Mas brincadeiras à parte, se cuidem aí, viu? Tá difícil, né? Mas vamos. Um dia acaba, né? Que dia é esse que vai acabar, a gente não sabe. Viu? Valeu, boa noite, gente. Rayane, as duas Rayanes, Ivanilda, Denilson. Tchau, aí. professor. Boa noite. Ô, Boa João, noite, gente. valeu. Maria Verônica, boa noite. Boa noite, pessoal. Seu cunhado se Tchau. recupere, viu? Igor, boa noite. Ranieri, Tarsila, Obrigada. já foi. Pensamento positivo, que ele vai melhorar. Boa noite. Boa